Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo uma questão relativamente ao 11º ano. Uma questão que incide então na resolução de um sistema com três equações com três variáveis, ok? Que é basicamente quando vocês terão que fazer a interseção entre três planos e trabalharão com as equações gerais do plano. Bem, o desafio é o seguinte: identifica o conjunto de pontos de interseção dos seguintes planos. Temos então aqui o plano alfa, que é descrito pela sua equação 3 vezes x menos 1 mais 2 vezes y mais 1 mais z igual a 0. Temos aqui o plano beta, que é 5x mais 3 vezes z mais y menos 1 igual a 0. E temos o plano gama, que é x mais 2y igual a y menos z. Bem, qual é a estratégia que eu uso para resolver estes sistemas com três equações? Bem, antes de mais, antes de começar a resolver o sistema, eu costumo olhar para as equações e perceber se algum dos planos é coincidente com outro, ou paralelos, ou perpendiculares. Pelo menos já fico com uma ideia do que se está a passar e às vezes dará até para resolver o sistema sem sequer resolverem as equações pelas estratégias de eliminação ou então de substituição. Bem, mas em primeiro lugar, o que eu costumo fazer é colocar sempre as equações nesta forma. Ax mais by mais cz exatamente igual a uma constante, ok? Vou pôr então todas as equações exatamente neste formato. Então teria aqui em cima, fico com 3 vezes x, ou seja, 3x. Depois terei aqui um igual. 3 vezes menos 1 daria menos 3, que ao passar para o segundo membro ficaria 3 positivo. Depois mais aqui aplica a distributiva, né? Aqui estamos a aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes y terei então 2y. 2 vezes 1 daria 2, ao passar para o segundo membro daria então menos 2 e fica aqui com mais z. E 3 menos 2 daria então 1. Bem, esta equação já está na forma que eu pretendo. Seria então isto exatamente igual a 1. Agora, a segunda equação. Tenho 5x, não tenho mais ninguém com x. Depois aqui a distributiva fica então com 3z e 3y. Então vou colocar aqui 3y. Depois fico com 3z. E 3 vezes menos 1 é menos 3, que ao passar para o segundo membro ficará então como 3 positivo. Aqui na equação de baixo tenho aqui o x sozinho. Depois tenho 2y, mas vem este y do segundo membro e fica 2 menos 1 que dá 1. Então teria x mais y. E depois esta menos z ao passar para o primeiro membro ficaria z e igual a 0. Exato, exatamente igual a 0. Depois de colocar os planos todos com esta forma, vou então perceber se os planos são paralelos ou coincidentes ou então perpendiculares. Trabalhando então a seguinte noção: se alfa é paralelo com beta, por exemplo, então o vetor normal de alfa será colinear, né? Será igual a um k vezes o vetor normal do plano beta. Se alfa for então perpendicular com beta, eu sei então que o produto escalar entre o vetor normal de alfa e o vetor normal de beta dará exatamente 0. Então vou à procura disto de uma forma pouco organizada até. Para aqui o plano alfa e o plano beta. Para eles serem colineares, então a divisão dos coeficientes que estão com x, y e z, ou seja, as coordenadas do vetor normal, o normal deste a dividir pelo normal deste, a nível das coordenadas do vetor, terá de ser proporcional. Então 5 a dividir por 3 teria que ser igual a 3 a dividir por 2. Bem, já falha aqui. Então alfa e beta não são paralelos. Será que são perpendiculares? E então aplicava o produto escalar. 3 vezes 5 dá 15. Depois 2 vezes 3 dá 6. Reparem que estou a aplicar o produto escalar com uma multiplicação das componentes dos vetores. E repara que, pois devia ter feito referência a isto no início, a equação está desta forma: ax mais by mais 1cz exatamente igual a 1. O vetor normal ao plano tem sempre este A de coordenadas, o A, o B e o C, que são os coeficientes do x, do y e do z. Ok? Por isso são estas contas que eu estou a fazer aqui. Agora, para serem perpendiculares, o produto escalar terá então que dar 0.
e aplico o produto escalar como a multiplicação das coordenadas, né? A soma da multiplicação das coordenadas dos vetores. Aqui teria 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 3 dá 3. Isto obviamente dá diferente de 0, então alfa não é perpendicular com beta. Então estes dois não são nem paralelos nem perpendiculares. E se não são paralelos, obviamente não serão coincidentes. Agora, exploro a posição de alfa com gama e faço a mesma ideia. Se forem colineares, né, se os vetores normais forem colineares, então os planos são paralelos. Pega então aqui nas componentes deste vetor normal aqui de gama, que é 1, 1, 1, e faça então o quociente entre as componentes terá que ser igual para os vetores serem paralelos. Então teria aqui 1/3, teria que ser igual a 1/2, mas 1/3 é diferente de 1/2, ok, então alfa e gama não são paralelos. E podiam ser perpendiculares, faça então o produto escalar, 3 vezes 1 dá 3, né? 3 vezes 1 dá 3, mais 2 vezes 1 que dá 2, mais 1 vezes 1, né? Isso também dá diferente de 0. Ok, pronto. Nenhum dos dois planos entre si são paralelos, ou então, faltava explorar então aqui entre o beta e o gama. Para 1/5 é diferente de 1/3, então não são paralelos, e o produto escalar, 5 vezes 1 dá 5, mais 3 vezes 1 mais 3 vezes 1, isto obviamente não daria 0. Este primeiro rastreio, que é um rastreio que é feito para percebermos se os planos estão em posições especiais, caso contrário daria para resolver isto, às vezes, nem sempre, depende das posições que eles se encontram. Poderia dar para resolver sem aplicarmos então a resolução do sistema de 3 equações. Neste caso, vimos, não há posições especiais, não dá para resolver o sistema logo assim, teremos então que resolver o sistema trabalhando então com as 3 equações. Mas esta ideia inicial é uma boa ideia, vocês apliquem sempre isto, não é preciso fazer grandes contas, é só terem as noções e verem se têm essas posições especiais. Obviamente que se tiverem, as contas terão que ser feitas depois e isto terá que ser justificado de uma forma um bocado mais organizada a nível de resolução. Aqui o rastreio é mesmo inicial, é fazerem assim as contas. Se virem que o são e se der para resolver o sistema sem então fazerem a resolução do sistema, trabalhem mesmo esta noção dos vetores serem colineares e o produto escalar com tudo direitinho e resolvam um sistema por aí. Exato. Se não der, ok, não se chateiem mais e vão agora, que é o caso, e vamos resolver o sistema através da resolução de um sistema com 3 equações. Bem, para resolver um sistema com 3 equações, o que eu uso são dois métodos. Uso então o método de substituição, que é aquele método que vocês já trabalharam no nono ano, e agora um método novo, que dá muito jeito neste tipo de situações, que é o método de eliminação e de adição ordenada. Okay? Então a estratégia para eu atacar um sistema destes é exatamente pegar aqui em duas equações, por exemplo, pegava aqui nestas duas, e o meu objetivo é eliminar aqui uma das variáveis, ou x, ou y, ou z. Por norma, porque é o primeiro, elimino o x. Então, para eliminar o x, este método vai consistir numa adição depois das duas equações. Se eu tenho aqui 5x, eu precisava, na equação de baixo, ter menos 5x, para depois adicionar os dois termos, me dar 0x e o x desaparecia. Então, se eu tenho 5x, teria que adicionar, obviamente, com menos 5x. Então, vou multiplicar toda esta equação por menos 5, obtendo assim uma equação equivalente. Então, isto será equivalente. Em cima, não vou mexer. Aqui, mantenho esta segunda equação, exatamente igual. Fica 5x mais 13y mais 13z exatamente igual a 3. Em baixo faço então a multiplicação por todos os termos. Okay? Este menos 5 multiplica por todos os termos. É a única forma de termos uma situação equivalente. Menos 5 vezes x dá então menos 5x. Menos 5 vezes y daria menos 5y. Menos 5 vezes d daria então menos 5z. E obviamente que menos 5 vezes 0 dá 0. Depois fazem então a adição das duas equações. Vão então somar 5x menos 5x, isto daria então 0x, exato, ficamos sem termos com x. 3y menos 5y daria menos 2y.
3z menos 5z daria menos 2z e 3 mais 0 daria então 3. E ficamos aqui com uma nova equação. Ok? Agora, depois de numa das equações terem eliminado então o x, a ideia é a seguinte. Esta primeira equação que ficou de fora, eu agora vou escolher esta equação e volto a escolher uma destas duas. Ok? Se tenho aqui 3x e tenho x, né, vou então escolher, por exemplo, a de cima e a de baixo. E a estratégia é eliminarem exatamente a mesma variável que eliminaram aqui nesta primeira eliminação. Ok? Se nesta primeira eliminação eliminaram o x, agora pegam na equação que ficou de fora, escolham uma das duas, o que me dará mais jeito aqui é este x, porque basta multiplicar então tudo por menos 3, e voltem a jogar para eliminar a mesma variável. Isto para quê? Porque nesta eliminação eu volto a ter outra equação, e essa equação terá apenas y e z, e terei aqui esta equação que resultou da primeira eliminação, com uma equação que resultará de uma segunda eliminação, também com y e z, e eu este sistema de duas equações com duas variáveis, eu já sei fazer isto há muito tempo. Okay? Por isso a estratégia é mesmo essa. Eliminam numa primeira eliminação uma das variáveis, aqui escolham x, y ou z, o que quiserem, mas na segunda eliminação eliminem a mesma variável. Pegam na equação que ficou de fora da primeira eliminação e joguem essa equação com uma das duas. Então vou pegar na primeira e vou usar a última porque tenho x, basta então multiplicar por menos 3. E então, isto será então equivalente. Teriam aqui outro, agora vamos trabalhar com estas duas e ficamos então, a de cima fica exatamente igual, porque eu não lhe vou tocar, eu vou multiplicar a de baixo. 3x, podia multiplicar a de cima por, se aqui tenho x, multiplicava por menos 1/3 para dar menos x, mas já estão a usar frações, teriam que complicar as contas. Mantenham sempre tudo mais simples. Tem aqui 3x, se eu tiver menos 3x, ao somar elimino o x e não vou criar aqui frações. Okay? A de cima fica exatamente igual, 3x mais 2y mais z igual a 1. Em baixo, fazendo então a multiplicação, ficam com menos 3x, menos 3 vezes y, menos 3y, menos 3 vezes z, menos 3z e menos 3 vezes 0 dá 0. E agora voltam a adicionar. Voltam a adicionar as duas equações. 3x com menos 3x obviamente dá 0x. 2y menos 3y daria exatamente menos y. E z menos 3z daria menos 2z igual a 0. E ficam então com aqui uma nova... 0 não, cuidado. 1 mais 0. Isto é preciso ter cuidado porque isto aqui são muitas contas. Tenho que fazer isto com alguma concentração porque facilmente nos enganamos aqui numa operação. 2y menos 3y dá menos y. Aqui tudo bem, mas depois 1 mais 0 daria 1. E tem aqui duas equações. Agora, esta equação resultou de uma segunda eliminação. Agora é pegar nas duas equações. Vou pegar nas duas equações e vou resolver um sistema com duas equações com duas incógnitas. E eu já faço isto há muito tempo, né? Desde o 9º ano. Não vai há muito tempo, mas pronto. Menos vocês já trabalham com este tipo de equações, com duas variáveis há algum tempo e obviamente acharão isto mais simpático. Né? Quando chegarem a este ponto já sabem sempre o que é que têm de fazer. Menos 2y, menos 2z. Vou escrever então as duas equações que resultaram das duas eliminações. Igual a 3. E tenho então aqui menos y, menos 2z igual a 1. E agora nem vou resolver como resolver no 9º ano, porque se eu conheço o método de eliminação, isto torna-se bem mais fácil, não é? Porque se eu tenho aqui, por exemplo, menos 2z e aqui tenho menos 2z, né? Eu multiplico esta equação de baixo por menos 1, troco os sinais na adição, né? Este passa a positivo, menos 2z mais 2z daria 0. Então isto é equivalente, então a de cima fica exatamente igual, menos 2y menos 2z igual a 3. Em baixo multiplicando por menos 1, todos os termos, trocam então de sinal, ficaria aqui y mais 2z exatamente igual a menos 1. E voltam a adicionar as equações.
Menos 2y mais y daria menos y. Isto aqui vai dar 0 e teria então menos y igual a 3 mais menos 1, que daria exatamente 2. Então daqui já descobrimos logo o valor de y. Y igual, né? Multiplicam tudo por menos 1 e o y daria menos 2. Agora, sabendo o y, é simples, porque eu agora vou pegar aqui numa destas equações, introduzo, ou aliás, até podia pegar nesta, introduzo o valor de y e resolvo a equação em ordem a z. Okay? Então vou pegar aqui nesta equação. Tenho então que y é igual, y é igual não, y mais 2z. Terei então aqui y mais 2z mais 2z. Isto é exatamente igual a menos 1. A menos 1. E eu sei de trás, exatamente, eu sei que o y é exatamente igual a menos 2. Então se o y é igual a menos 2, eu posso então substituir o y por menos 2 e teria menos 2 mais 2z igual a menos 1. E resolvo esta equação em ordem a z. Isto fica 2z igual, este passa para o segundo membro, fica positivo, 2z igual a 1, então teria que z seria igual a 1 meio. Já tenho z e já tenho y que é igual a menos 2. Ok, o y é igual a menos 2. Agora, falta-me então determinar o x. Então vou lá acima, aqui às primeiras equações, onde tinha x. A equação mais simpática para pegar talvez seja esta terceira. Vou chegar aqui, vou introduzir o y, vou introduzir o z e resolvo isto em ordem a x. Então tinha esta equação que era x mais y mais z igual a 0. Vou então introduzir o valor de y e de z. Fica então com x. O y é menos 2, então x menos 2, mais z, que seria mais 1 meio, igual a 0. E resolvendo isto em ordem a x, tenho que x será igual a 2 menos 1 meio. E 2 menos 1 meio é exatamente igual a 3 meios. X dará então 3 meios. E descobri o valor de x, y e z. Ok. Então, o sistema, posso então dizer que o sistema é possível e determinado, visto que a solução, exatamente as x, y e z, são as coordenadas do ponto de interseção dos três planos. Então, o sistema é possível e determinado. E o ponto de interseção, vou chamar por exemplo o ponto P, que é o ponto de interseção dos três planos, tem exatamente estas coordenadas. Esta coordenada x, esta coordenada y e aquela coordenada z. Terá então 3 meios, menos 2 e 1 meio. Okay? E tem então o sistema resolvido. Recapitulando, a estratégia é mesmo esta. Pegam nas três equações, é a estratégia que eu uso. Okay? Pegam nas três equações, colocam as equações nesta forma, ax mais by mais cz exatamente igual a uma constante. Depois verifiquem numa primeira fase se os planos são paralelos ou se os planos são perpendiculares. Se forem paralelos, depois podem ser paralelos ou coincidentes. Verifiquem primeiro isso. Às vezes dá para resolver o sistema apenas com essa abordagem inicial. Se detectarem algumas posições, por exemplo, se os três planos forem paralelos entre si, o conjunto é logo um conjunto vazio, não há interseção. Se os três planos forem coincidentes, a interseção, o resultado do sistema seria exatamente um plano, né? Porque os três planos, se fossem coincidentes, a interseção seria exatamente o próprio plano, então bastava logo darem a equação de um dos planos e isto estaria resolvido. Não teriam que andar aqui a fazer estes cálculos todos para obter isso, porque podia ser visto logo inicialmente. Depois, ao partirem para a resolução do sistema, a estratégia que usa é mesmo esta: pegar numa das equações, em duas equações, eliminar uma das variáveis, depois fazer uma segunda eliminação, pegando na equação que ficou de fora e jogando essa equação com uma das duas que entraram nesta primeira eliminação e eliminar exatamente a mesma variável. Dessa forma, vou ter sempre depois um sistema onde tenho duas equações com duas variáveis e isso já é mais simpático fazer, porque já fazem isso há algum tempo, sobretudo agora com este método de eliminação, que ainda fazem isso de uma forma mais rápida. Fica então aqui a sugestão, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.